Boa noite a todos. Eu sou a Aline Vieira, sou uma mulher negra com os traços afilados, boca, nariz e olhos pequenos. Estou usando umas tranças em tom acobreado, uma camiseta preta e atrás de mim tem uma parede branca com os quadros na cor escura. Estamos aqui hoje com o Luciano de Freitas, ator, diretor e idealizador do espetáculo Tranças, que nós vamos assistir daqui a pouquinho. E, Luciano, eu queria que você fizesse pra gente a sua autodescrição. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Luciano de Freitas. Eu sou um homem de barba, cabelos crespos. Eu estou usando um torso verde na cabeça, uma camisa preta. Eu estou no meu quarto, as paredes são brancas, tem um relógio e uma pintura atrás e um sofá ao fundo também. E é um prazerzão estar aqui com vocês essa noite, abrindo essa apresentação do Tranças, que é um espetáculo que eu amo tanto. Bom, Luciano, muito obrigada por estar aqui, viu? A gente fica muito feliz com a sua presença. Eu queria começar com uma questão norteadora, conhecendo um pouquinho do elenco, da equipe, o teatro destinatário no espetáculo Tranças está composto por quem? Quem são esses profissionais? Conta um pouquinho aí de quem vocês são. Então, nós somos o Teatro Destinatário. Destinatário, nesse ano de 2022, está completando 11 anos de existência. Ele começou lá em 2011 com a Jéssica Render e a Ludmila Marques, né, as duas atrizes do espetáculo. Elas se juntaram quando a gente ainda estava na faculdade, nós somos da mesma turma do curso de artes cênicas. Então, no primeiro ano de curso, as duas se uniram e decidiram fundar o Destinatário. E aí, ao final desse ano de 2011, elas me convidam para participar do grupo. E aí, nesses anos de história, o grupo já teve muitos integrantes. E atualmente somos eu e Jéssica, os integrantes do grupo, e a gente tem atores convidados como a Ludmila Marques, o Thiago Santana, a Isabela Eleonora. E nesse processo a gente montou diversos espetáculos e em 2018 a gente aprova o projeto na lei municipal para montar o espetáculo Tranças. E aí a gente convida algumas pessoas que a gente admira muito para participarem desse processo também, né? A gente chamou o Noel Carvalho, que já é um parceiro nosso de outros carnavais, para fazer a preparação musical. A gente chamou a Juliana Jardel para fazer a preparação corporal. O Flávio Batista, ele auxilia nessa parte de contextualização histórica, né? Então ele vai trazer a parte de oficinas de história e cultura afro-brasileira nesse período. E acho que eu estou esquecendo algumas pessoas, mas eu vou olhar aqui rapidinho. Mas foi um processo muito bonito, que a gente juntou uma galera que a gente já admirava há algum tempo e a gente escreveu o espetáculo na lei municipal, né? E aí, quando a gente escreveu o processo, a gente previu algumas oficinas abertas. Então, a gente decidiu que a gente faria a nossa preparação convidando algumas pessoas. Então, a gente chamou esses preparadores, esses oficineiros, e a gente abriu essas oficinas para o público em geral. Foi muito gostoso, foi muito bonito. Agora sim, eu estou aqui com a ficha técnica completa do espetáculo. Então, a Isabelle assina o cenário, o Flávio Batista, junto com o Renato Henrique, fazem as oficinas de História e Geografia da África. A gente também tem oficina com a Thaís Inácia, de Danças Afro-Brasileiras, e o Léo Ortiz, que faz a parte de máscaras, o treinamento de máscaras, né? Vou dar agora a ficha técnica completa. Agora arrasa. Nossa costureira maravilhosa. O Márcio Fidelis faz o design. A Tainara Borges faz as fotografias. E agora sim, foi todo mundo. Essa equipe grandona
é a equipe do nosso Tranças aí, que em 2018 participaram desse processo. Foi um processo muito bonito, porque foram 3 meses antes da lei ser aprovada, então ele vai para a lei já com um pouquinho de história, um pouquinho de experimentação no corpo, e depois 6 meses de preparação até a estreia, que aconteceu nas escolas municipais de Goiânia, que foi um processo também bem bonito. Maravilha, Luciano. Você já entrou um pouquinho aí nas questões dos processos criativos, né? Então agora eu queria que você aprofundasse mais um pouquinho, contando para a gente qual foi o mote para vocês trabalharem essa temática, como que começou essa pesquisa, como que foi esse processo, né? A gente está curioso para saber aí. E aí você já pode dar um spoilerzinho, né? O que é o Trança, sobre o que o espetáculo fala e como tudo isso começou. A ideia do espetáculo, ela surge com uma contação de história, né? O destinatário, ele tem uma história bem bonita com a contação de história. Nós temos já há alguns anos aí, inclusive com parcerias muito legais, como o Plenuno, e essas trocas trouxeram muitas histórias para o nosso repertório. Uma dessas histórias é as tranças de Bintô. Então, nós contávamos essa história nas livrarias, e aí nós decidimos que nós queríamos montar ela enquanto espetáculo teatral. E aí a gente começa a fazer algumas experimentações com contação de história, e especialmente buscando uma reflexão sobre beleza negra e sobre outras histórias, né? Então, essa história divergente, essa história que valoriza outras perspectivas não eurocêntricas, né? Então, como que a gente poderia fazer um espetáculo contando a história dessa menina e falando também sobre África, falando sobre Brasil, falando sobre diáspora negra, né? E essencialmente pensando essa estética que valoriza a beleza negra, a beleza dos cabelos negros, a beleza dos traços negros. Isso foi um processo muito bonito. Então, esse foi o mote que trouxe todas as experimentações, né, tanto estéticas com relação à música, dança, as visualidades do espetáculo. A Jéssica e a Belle cuidam bastante dessa questão assim de trazerem na identidade visual do espetáculo referências afro-brasileiras, referências de empoderamento, referências que possam trazer esse imaginário extremamente divergente, positivo com relação à beleza negra. Então, basicamente, foi esse o mote inicial do espetáculo, e as nossas experimentações, os nossos estudos. A gente estudou bastante, que foi muito legal também. O Flávio e o Renato trouxeram muito contexto para a gente sobre estética africana. O Renato deu uma oficina para a gente, no espetáculo a gente usa máscaras, e o Renato deu uma oficina para a gente só sobre a estética das máscaras africanas. Então, nós vimos diversas etnias, diversos países, e aí foi muito interessante como tudo isso foi sendo colocado no espetáculo aos pouquinhos, foi sendo assimilado nos nossos corpos também durante esse processo. Então, eu acho que foi mais ou menos esse o mote do espetáculo. Que bacana. Luciano, o tema, né, do Procena 2022 é Poéticas Teatrais e Acessibilidade. Então, eu queria te perguntar em 2 lugares, né? Primeiramente, enquanto diretor do espetáculo Tranças, como que foi a sua experiência? Como que vocês trabalharam a acessibilidade no processo do espetáculo Tranças? Foi antes? Foi junto com o processo criativo? Ou não? Vocês pensaram nisso depois? E como que foi a sua experiência? E no lugar de pesquisador também, que a gente sabe que você está em outro país, né? Pesquisando muito, um orgulho goiano, trabalhando aí com arte, com teatro, aprofundando seus conhecimentos. Queria que você falasse um pouquinho nesse lugar também, né? O que você acredita que possa ser possível dentro dessa temática, né? Que os artistas podem estar trabalhando com acessibilidade, qual a importância disso? O que você pensa sobre? Então, no destinatário, a gente teve algumas experiências com acessibilidade.
né? Mas essas experiências elas vieram sempre depois, né? Numa possibilidade assim de como pensar esse espetáculo para que ele pudesse ser recebido por os mais diversos públicos, né? Uhum. E aí a gente sempre teve um trabalho muito próximo com as Libras, né? Especialmente por causa da Camila Marques, que sempre faz sempre traduz os espetáculos, né? Que ela é irmã da Ludmilla. Então, ela esteve muito próxima com a gente em todas as etapas do processo, nas oficinas, e depois nas apresentações que a gente realizou na escola, a gente teve a presença da Camila, mas isso apareceu já com o espetáculo montado, né? E que eu acho Uhum. que foi também interessante, e aí muito legal no processo da pandemia, quando a gente vai gravar o espetáculo, e aí isso aconteceu no Festim, a gente traz também a audiodescrição, né? E aí o Thiago faz a audiodescrição do espetáculo, e isso fica muito bonito. E aí eu, por exemplo, quando eu assisti, eu fiquei pensando assim, gente, isso é esteticamente muito interessante. Essa descrição que o Thiago faz enquanto audiodescrição, ela é esteticamente muito bonita, muito potente, Ah, eu né? adoro. Eu gosto de fechar os olhos e ficar tendo essa experiência da audiodescrição, assim, né? E é muito interessante mesmo, muito poético. Sim, eu tinha assistido espetáculos com audiodescrição já antes, e aí quando eu vejo a audiodescrição no espetáculo que a gente tinha produzido com tanto carinho, eu falo, cara, olha como combina, olha como faz parte, olha como se integra bem a estética do espetáculo. E aí, falando como artista, já nessa segunda perspectiva que você pergunta, eu acho que o Thiago provocou a gente em muitos momentos para uma coisa que é a possibilidade dessa acessibilidade, dessas linguagens outras, dessas possibilidades, não entrarem depois, e sim entrarem no processo. E como isso é potente, tanto esteticamente quanto politicamente. Enquanto posicionamento político, produzir um espetáculo que permite essa diversidade de acesso, que convida essa diversidade de público, é muito interessante. Então, eu acho que hoje em dia a gente caminha para uma discussão que eu acho belíssima. Inclusive, aqui em Berlim tem um teatro. Para quem não sabe, eu estou fazendo um período agora de estudos em Berlim. Eu falei que você estava fora, Então, mas não falei onde para não errar. Eu sabia que era pelo pois lado da é, não. Alemanha, né? Aí eu falei, não, já vou dar esse contexto aí pro pessoal. Mas aqui tem um teatro que ele trabalha com acessibilidade. E aí é um teatro que tem experimentos e experimentos estéticos, pensando como que isso se integra, tanto nesses corpos divergentes que podem ocupar a cena, esses corpos diversos que podem ocupar a cena, quanto nesses corpos diversos que ocupam um lugar de espectadores também, né? E eu acho que isso traz tanta potência para a produção artística, sabe? Pensando, por exemplo, processos educativos, processos de formação de plateia, processos de construção de linguagem teatral, né? E eu acho que a gente caminha para, no Brasil, e aí Goiânia, eu acho que o Thiago é uma referência, mas tantas outras pessoas têm produzido coisas tão interessantes, e o Procena é um exemplo disso, né? O Procena é um exemplo de uma mostra, de um festival que valoriza essa estética, que valoriza essa potência, e eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para entender que essa acessibilidade ela está junto do espetáculo, ela é bonita, ela é estética, ela favorece esse ambiente de criação e é muito bonito estar com um espetáculo já hoje bem mais acessível, mas eu acredito que no futuro a gente possa criar mais, já pensando essa acessibilidade integrada ao espetáculo, né? Dá para caminhar bastante, né? Eu acho que é Sim, com necessário ir pensando sobre essas questões. Estamos tendo, né, os webinar com a galera que a gente chamou para discutir isso, né? Já vou convidar todo mundo para participar, para assistir, para acompanhar
acompanhe o site do Procena, acompanhe, vai ficar disponível ainda, né? Mesmo depois que passarmos esses 3 dias aí de encontro, porque é importante a gente pensar enquanto artista para quem nós estamos fazendo o nosso espetáculo. O Tranças é um espetáculo infantil, né? Sim, sim, ele foi E pensado para espetáculo crianças para menores. crianças. Uhum. Isso. Então, quando você faz um espetáculo para crianças, você está destinando aquele público. Quando você faz um espetáculo voltado para um público adulto, você também está destinando. Mas dentro de todos os públicos, nós temos pessoas com deficiência. Né? Eu tive a experiência do infantil, do Cabeças de Luar, né, com o Plenuno, que a gente fez focado para bebê. Então, a gente passou tinha um roteiro e a gente foi tirando fala. Não, no espetáculo não tem que ter fala. Como é que a gente comunica com o bebê que ainda não tem a linguagem falada, né? Então, acho que é importante a gente começar a pensar isso. Como é que a gente comunica com o surdo? Como é que a gente comunica com o mudo? Como é que a gente acessibiliza o nosso espaço, né? É por aí. Não, e para além disso, você falando essa questão, eu fico pensando o quanto foi interessante a experiência de ir com a Camila fazendo a Libras do lado do espetáculo para a escola. As crianças da escola achavam o máximo, sabe? As crianças ficavam tentando entender. Era muito legal ficar olhando para a plateia, que muitas crianças ficavam extremamente concentradas na Camila. E como a Camila já tem uma experiência bem grande com teatro, ela interpretava, por exemplo, as músicas, ela dançava junto. Aquela performance da Camila também era muito bonita. E aí, na escola, eu que na época trabalhava numa escola municipal, tive experiências, por exemplo, como de uma aluna surda, que negava a intérprete. Ela não queria a intérprete, porque a intérprete dizia que ela era surda. E aí, quando a gente tem experiências como essa, onde a Libras está ali enquanto uma coisa extremamente interessante, extremamente provocante, que desperta a curiosidade, a escola começa a naturalizar que, sim, a Libras é uma língua, ela faz parte do nosso cotidiano, né? É importante que a gente entenda também como se comunicar com pessoas surdas, sabe? Então, acho que a acessibilidade está para a gente mostrar também que a nossa sociedade possui diversas formas de existir, formas de apreciar um espetáculo, né? E que é muito interessante que a gente possa acessar essas pessoas também, que a gente possa não só possibilitar, mas integrar, participar, fazer oficina, montar espetáculo junto. E eu acho que isso é dos méritos, também muito associado às leis de incentivo, né? É importante falar que em Goiás a gente tem muitos editais que colocam a questão da acessibilidade como parte das leis de incentivos. Então, qual é o papel que essas leis de incentivo também tiveram no lugar de possibilitar que esses espetáculos cheguem a mais pessoas, né? Espetáculos com audiodescrição, espetáculos com legenda agora, com a questão do vídeo, espetáculos com intérprete de Libras, sabe? Então, todos esses elementos são muito interessantes da gente estar associado também como um benefício que as leis de incentivo trouxeram para a sociedade, né? Com E certeza. cada vez mais naturalizado, que isso faça parte do processo, que isso esteja no projeto, que isso seja pensado, mesmo sem uma cláusula pedindo. Que essas pessoas que trabalham com acessibilidades, intérpretes, livres, a comunicação que ela seja também, porque não adianta você fazer um espetáculo, só jogar um intérprete lá e não comunicar com os surdos, né? Para as pessoas saberem que elas podem ir, que elas vão ter o intérprete, que elas vão ter esse mecanismo, né? Muito obrigada, Luciano, pela sua participação. Você pode encerrar agora com uma fala aí, do jeito que você quiser, até porque o pessoal já tá doido para assistir o espetáculo, né? Foi um prazer ter você aqui com a gente, é um prazer ter o Tranças dentro da nossa programação e fique à vontade, a fala é com você agora. Eu só queria falar uma coisinha que eu acabei esquecendo, é que durante a temporada de estreia, a gente também teve 2 oficinas, né? Uma conduzida pela Ludmilla, que é a contação de outras histórias,
que trabalhou nas escolas municipais com alunos de Fundamental 1 e 2, contação de história com histórias africanas e afro-brasileiras, né? Então, e a Jéssica Render, que foi para as escolas, para o EAJA, né, para os noturnos, com a oficina de estética e beleza negra. E aí, por que eu queria marcar isso daí? Porque eu acho que é muito legal pensar que o Tranças, ele é um espetáculo que ele se desdobra em várias perspectivas. E aí, desde a perspectiva daquela aluna que na escola onde eu dava aula, na Escola Municipal Presidente Vargas, tinha uma aluna que usava tranças. E aí, quando ela assiste o espetáculo, né, ela fica... Se reconhece, né? Se identifica. Ela se reconhece. Não, e ela fica para todo mundo no final do espetáculo, você viu? Ela tinha tranças também. Então, eu acho que é legal pensar que o Tranças é um espetáculo que dá tanto orgulho para a gente, porque ele traz essas perspectivas, tanto da criação desse imaginário e da valorização dessa estética, dessa beleza negra, quanto nesses lugares de formação também, como foi a oficina da Jéssica, como foi a oficina da Ludmilla, e como está sendo agora esse momento com a acessibilidade. Então, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência com o espetáculo. Ele foi feito com muito carinho. Eu amo, sou fã. E eu tô com muita saudade de todo mundo aí. Beijo, 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 beijo. Beijo, obrigada. Lindo Procena para todos. Obrigada, gente. Boa noite. Acompanhem o Procena 2022 nas nossas redes sociais, Instagram e no site também do Procena. Ainda tem muita coisa boa para acontecer, tá bom? Beijo!